Amém? Muito bom poder louvar o nosso Deus. Grandioso é o Senhor. Que bom podermos nessa manhã tão linda e a gente vê o sol a brilhar e a gente lembra que Deus, as misericórdias do Senhor foram renovadas nessa manhã. Bom demais podermos estar aqui e louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Amém? Olha, a gente está muito feliz hoje também, porque é dia de festa, não é? Porque, cadê a Manu? Manu faz aniversário e ela, porque o pessoal do louvor sai, depois a gente fala então, não vou falar agora não, né? Timóteo fala no final, por favor. E também, porque hoje a gente está muito feliz, porque Priscila e eu completamos 23 anos de casados, e aí a nossa alegria é muito grande. Eu estava a pensar assim, que algumas pessoas aqui há 23 anos nem tinham nascido e outras estavam apenas com 1 aninho de idade, e aí a gente começa a se sentir assim mais, como o Jorge bem disse, mais velhotes, né? E assim, eu não sei, mas eu tenho pintado o cabelo de branco nos últimos tempos, mas vamos ver se ele para de pintar para ver se volta a cor normal dele. Não, mentira, é branco mesmo, não tem jeito, não tem para onde ir. Gente, nós estamos a bendizer o nome do nosso Senhor Jesus. Nós estamos aqui a pensar o seguinte: não adianta apenas a gente falar de uma fé etérea, de uma fé teórica, de uma vida de fé em Deus que é longe apenas para algumas pessoas, mas a falar de um relacionamento que Deus tem para a minha vida, para as nossas vidas. Deus tem prazer em se relacionar com a gente. A grande questão é que nós, seres humanos, somos limitados demais e muitas vezes não conseguimos perceber o que Deus quer de nós. Alguns, por exemplo, têm vivido esse tipo de dilema, não é? Muitas vezes nesse tempo, porque quando vivemos uma vida onde buscamos apenas em nós mesmos, em algum momento encontramos uma espécie de vazio, e já dizia alguém que todo ser humano tem um buraco no coração do tamanho de Deus, ou seja, só Deus pode preencher. Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia, Romanos capítulo 1, versículos de 16 a 17, e também eu vou ler em 1 Pedro capítulo 2, alguns versículos. É interessante, nesses últimos tempos, e no domingo passado, o pastor Timóteo já começou essa nova série, que vamos ficar durante o mês de outubro, falando sobre os princípios que a reforma protestante nos faz pensar. Traz à lembrança aquilo que nós chamamos de 5 solas, mas não é sola de sapato não é? Sola, que significa apenas ou somente, tão somente, ok? Então nós temos aí 5 solas que nós vamos ainda ver. Semana passada houve aí a primeira das solas, né, que foi já anunciada, que era a sola escritura, ou seja, somente a escritura. Aquela mosquinha está aqui de novo, pastor Timóteo. A gente tem que evangelizar essa mosca que realmente ela está aqui sempre presente. Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre a fé. Por isso o tema é sola fide. Sola fide, ok? Então vamos lá, vamos ler a palavra de Deus, Romanos capítulo 1, versículos de 16 a 17, depois 1 Pedro. Diz assim o texto bíblico: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Agora eu vou ler 1 Pedro capítulo 2, e se você puder apenas prestar atenção, eu vou ler numa tradução chamada Nova Tradução na Linguagem de Hoje, e diz assim o texto, 1 Pedro capítulo 2, versículos 4, 5, 9 e 10, diz assim: cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês
foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, que a tua palavra lida neste momento, ó Deus, a palavra do Senhor, que por si só tem todo o poder e a autoridade em nossas vidas, seja agora também aplicada aos nossos corações e que possamos aplicar esses princípios na nossa vida no dia a dia, no cotidiano, nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos profissionais, nos nossos relacionamentos até mesmo com as pessoas que nós nem conhecemos muito bem, mas queremos aplicar os princípios do Senhor em nossas vidas, porque sabemos que ao fazermos isso, seremos abençoados pelo Senhor também. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, esse ano a gente está aí comemorando 504 anos da Reforma Protestante, apesar de alguns irmãos cristãos não se identificarem, não é, com a tradição da Reforma Protestante. Por exemplo, os batistas surgiram ali no início do século XVII, 1609, mais ou menos ali, aonde começou então um movimento que depois foi chamado de movimento antipedobatista, e depois foi chamado movimento batista. Outras denominações históricas surgiram, como, por exemplo, a igreja presbiteriana, a igreja metodista, a igreja congregacional, também assim conhecida, episcopal, né? Também surge nessa história. Bom, a gente não está aqui para falar da história, não está aqui para falar exatamente das 95 teses lá que o Martinho Lutero afixou lá na igreja lá em Wittenberg. Não, a gente não está aqui para falar da história nesse sentido, mas de lembrar que houve um movimento, e quando a gente fala de reforma protestante, algumas pessoas acham que assim, Lutero acordou um belo dia, caiu da cama e falou assim, vou lá fazer uma reforma, vou fazer uma reforma. Ele foi lá e afixou as 95 teses e a coisa aconteceu. Não foi assim. Nós temos aí 300 anos de história, muitas pessoas que deram suas vidas para falar do Evangelho. Por exemplo, nomes, eu vou citar alguns aqui que talvez você nunca tenha ouvido, ou talvez já ouviu e falar, vale a pena pesquisar sobre a vida desses homens. Como, por exemplo, John Wycliffe, John Huss, John Calvino, ou João Calvino, Ulrich Zwinglio, John Wesley. São pessoas que, de alguma forma, fizeram parte desse movimento. Alguns ali foram mortos. Alguns foram para a guilhotina, outros para a forca, outros foram para queimados vivos. A gente tem algumas histórias assim bem dramáticas até. E daí surgiu o que a gente chama de as 5 máximas da Reforma Protestante, que exatamente uma delas, semana passada, o pastor Timóteo já trouxe, que é somente as Escrituras. Ou seja, o que é isso? É afirmar que a autoridade sobre as nossas vidas está na palavra de Deus, na Bíblia. Não está numa estrutura eclesiástica, não está em cartas elaboradas por seres humanos. Veja bem, nós temos uma declaração de fé, não há problema nenhum nisso. Nós temos uma declaração de fé, ok? E temos ao longo da história muitas declarações de fé, isso não há problema. Mas são declarações que são feitas por seres humanos. A minha autoridade não está na declaração de fé, mas está na palavra de Deus, na Bíblia. Quando a gente fala, por exemplo, de personalidades, e a gente vive hoje um tempo chamado pós-moderno, ou ultramoderno, alguns já vão falar nessa linha, de que há como é que a gente vai dizer, uma personificação da instituição. As pessoas tornam-se elas mesmas a instituição. Como, por exemplo, lembra de uma instituição qualquer e nós lembramos de uma pessoa. E aquela pessoa é a instituição. O que acontece com isso? É que as pessoas, elas nos decepcionam. E nós nos decepcionamos com as pessoas. Nós nos entristecemos com as pessoas. Sabe por quê? Porque se eu ainda não magoei alguém nessa sala, um dia eu vou magoar. Por quê? Porque eu sou ser humano.
porque eu sou fraco, porque o pecado ainda luta no meu coração, na minha vida. Não por, eu vou querer isso, mas às vezes sem querer nós ainda magoamos pessoas e ofendemos as pessoas e somos ofendidos também. A Bíblia diz que é somente pela Escritura, e nós na semana passada já ouvimos a respeito disso, a supremacia da palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre sola fide, ou seja, somente a fé. E aí a ideia é o sacerdócio de todos os crentes, princípio esse que a Reforma trouxe de volta. Por quê? Porque ao longo da história, a igreja cristã separou dois grupos de pessoas. Um são chamados de clérigos, é o clero. Então são as pessoas que estão separadas e somente essas podiam ler a Bíblia, por exemplo. Pessoas foram queimadas vivas em fogueira por terem traduzido a Bíblia, por exemplo, para o inglês. Pessoas foram mortas porque tentaram, de alguma forma, falar ou tentar ler a Bíblia não sendo parte desse clero. Aí, se tem o clero, a gente tem o laicato, que são chamados leigos. E é interessante porque nós falamos assim, não, mas nós não acreditamos nesse clero e laicato. Não acreditamos, mas historicamente, como viemos dessa forma de pensar, até hoje, em muitas igrejas chamadas evangélicas ou protestantes, a gente ainda tem esse ranço que é separar. A gente tenta separar. Por isso que a gente fala muitas vezes, por exemplo, títulos como pastor, como diácono, como presbítero ou como bispo, não é? São títulos, na verdade, ou são funções? E a gente vai aprender que muito mais é uma função. Eu posso exercer uma função pastoral na vida de alguém e alguém pode exercer função pastoral na minha vida. Por quê? Pastor faz o quê? Cuida, zela. A ovelha está lá, ele vai levar a ovelha para um pasto verdejante, ele vai levar a ovelha para uma água mais tranquila. Uma ovelha, por exemplo, não consegue beber água suja. Tanto é que há uma repreensão nos profetas de quê? Que as ovelhas mais gordas iam à frente e batiam o pé na água, e as de trás, mais magrinhas, quando iam para beber a água, não conseguiam beber, porque estava sujo. A gente vai começar a perceber que Deus ele quer trabalhar em nossas vidas de formas tão grandes que, em vez de títulos, nós deveríamos muito mais olhar para as funções espirituais de cada um. Alguma pessoa pode exercer uma função de supervisão. Imagina se nós tivermos muitas pessoas a exercer o ministério, aquela coisa. Então temos alguém que supervisiona. Essa função supervisora é chamado de bispo, porque a palavra bispo em grego, episkopos, é literalmente supervisor. Só isso. Eu sou supervisor no meu trabalho. És um bispo no seu trabalho. É essa a ideia. E aí nós pegamos isso e colocamos como uma hierarquia. Então nós temos aqui, um reles pastor, nós temos um bispo que está acima, nós temos um outro que está acima, e vamos criando estruturas, e que depois a gente se perde no meio das estruturas. O que a Reforma Protestante tentou fazer ali, obviamente, são homens imperfeitos, não fizeram uma reforma perfeita. A gente não pode se iludir a dizer o seguinte, depois da reforma agora a coisa está top, e agora vai. Não, há muitas coisas, e uma máxima também, uma frase que se tem na reforma é: uma igreja reformada sempre se reformando. Ou seja, há um quê de humildade. Nós não podemos achar que já somos donos, nós agora encontramos uma estrutura perfeita. Nós somos seres humanos. Há algum tempo atrás, era normal vestirmos-nos de uma forma. Hoje vestimos-nos de outra. E daqui, eu costumo dizer o seguinte, que andar na moda, e me perdoe, eu sei que há pessoas da moda, me perdoem, mas andar na moda hoje, muitas vezes é pagar caro para daqui a 20 anos nossos filhos olharem para a gente, para a foto e falar assim, que roupa é essa, mãe? Meu pai tem uma foto, por exemplo, também que ele já voltou para o Brasil agora, posso falar,
Meu pai tem uma foto lá dos idos de 1960, que assim, era aquela calça boca de sino, então vinha apertada na perna e abria assim, com um sapato que tinha um salto um pouco mais alto, chamado cavalo de aço. Não sei se teve esse tipo Tem gente que está rindo aí, já está entregando aí, vamos lá. E aí, e uma camisa, e era moda também uma camisa, assim, uma coisa, com a gola grandona, grandona, que assim. Ele tem uma foto, ele e meu tio, né, imagina, são 12 irmãos, meu pai é o terceiro mais velho, então ele e o mais velho, essa foto, então os dois ali, com aquela roupa. Eu olho aquela foto, eu começo a rir, eu falei, pai, como é que você tinha coragem de sair na rua assim? E ele ainda fala, não, mas na época ainda tinha mais uma coisa, o cabelo, a brilhantina, né, que passava aquela goma para fazer umas ondas assim, e tinha que sair, e aquilo era giro, chegar, pá, eu estou aqui. Hoje a gente ri disso. Então, veja bem, não estamos falando aqui de modismos. Modismos é isso. Agora as igrejas fazem assim, vamos fazer também. As igrejas agora fazem a coisa dessa forma, as pessoas viram cambalhota aqui na frente, pá. Então vamos fazer também, porque isso atrai pessoas. Isso vai trazer pessoas, então vamos fazer isso. O princípio da reforma, e veja bem, mais uma vez, não estou aqui a defender um movimento político, porque também foi um movimento político que aconteceu com a reforma protestante, tá bem? Mas o movimento em si tem que trazer para nós uma lição de que nós hoje, enquanto igreja local, igreja batista local, é o que nós estamos a procurar ser, é resgatar princípios daquela igreja lá do Novo Testamento, lá no iniciozinho, no primeiro século, quando andavam com Jesus mais perto ali. O que essas pessoas faziam? Como elas agiam? E o que nós podemos pegar e trazer para nós hoje? Como nós podemos viver aquela fé que aquelas pessoas viviam? Como eu posso viver uma fé onde, quando me põem contra a parede, dizem assim, com uma espada na minha garganta, ia dizer assim, ou negas a Cristo, ou morres. E eu não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido, como, por exemplo, Pedro e João fizeram diante do Sinédrio. O Sinédrio tinha o poder de mandar prender e até matar Pedro e João. Mas Pedro, um pescador, que nem sabia escrever direito, que, aliás, a carta de Pedro, gente, lá na Bíblia, no texto grego original lá, é cheio de erro de grafia. Então, imagina, se fosse no português, Pedro escreveria casa com Z. Imagina uma palavra com 2 S, ele escreveria com C cedilha, coisas assim. Por quê? Porque Pedro era um homem simples. Pedro era um pescador. E esse pescador chega diante do Sinédrio, do governo, e fala para eles assim, eles falam assim, calem-se, não podem mais falar desse homem. E eles falam assim, João, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Não foi apenas uma coisa que alguém disse de longe. Pedro viveu com Jesus. Ele sabia que ele foi restaurado por Jesus. Pedro traiu Jesus, lembra disso? Pedro negou Jesus, mas foi restaurado por Jesus, porque a nossa vida é assim. A gente não vive uma vida perfeita o tempo todo. Aliás, eu acho que nunca. Mas a gente não vive na crista da onda, vamos assim dizer. Né? Sabe como é que é feita uma onda, né? É crista e vale, crista e vale, crista e vale. A gente não está sempre na crista, a gente não está sempre no auge. Muitas vezes a gente está aqui embaixo. Muitas vezes nós estamos na descendente, muitas vezes estamos na ascendente. E precisamos perceber isso. Hoje na escola bíblica aqui, algumas ponderações foram muito interessantes. Por quê? Nós precisamos reconhecer quem nós somos e o tempo que nós vivemos e para onde estamos indo. Vivemos numa sociedade, gente, chamada pós-cristã. A Europa vive um tempo chamado pós-cristão. Falar de fé hoje é muito mais complicado na Europa do que foi no passado. Não é problema, por exemplo, quando vamos para o Médio Oriente. Se formos para o Médio Oriente, falar de fé é algo tão normal, por quê? Porque o governo é a religião é o governo e não há, a pessoa já nasce a fé. Se vamos para um país
de maioria, por exemplo, cristã, que vive realmente os princípios do Evangelho, vamos ter outros. Mas vivemos num país onde, hoje, somos mais ou menos aí, cerca de entre 0,5 e 1, menos de 1% da população dita evangélica. Dita evangélica. E por que eu digo dita evangélica? Porque tem muita gente boa que está na igreja, no sentido físico, eu vou à igreja, vou ao templo, mas não teve ainda uma experiência com Cristo, ou se teve, foi algo tão no passado que hoje ainda não tem uma vivência nisso. Então, falar sobre fé é falar sobre vida. Nas próximas semanas, vamos falar nas próximas semanas sobre graça, Cristo e a glória de Deus. Ok? Mas, bom, vamos lá. Eu quero pegar aqui alguns princípios aqui, eu vou reler o texto de 1 Pedro. 1 Pedro 2, diz assim: cheguem perto dele. Dele quem? Jesus. Ou seja, Deus não é um Deus de longe. Deus é Deus também de perto. Claro que o profeta, quando diz lá que Deus não é apenas um Deus de perto, mas também Deus de longe, que na música, inclusive, tem uma música muito famosa que fez uma inversão dessas frases, né? Deus também é Deus de perto, não só de longe. Mas a Bíblia diz que Deus é Deus de longe e não só de perto. Por quê? Porque no contexto o povo estava longe da sua terra e estava com a fé fraca e abalada. Então teve que dizer o seguinte: Deus é um Deus tão grande que Ele não apenas está aqui, mas Ele está lá também. Ok? Então, quando a gente olha para essa situação, a gente percebe o que aqui? Que Deus está conosco, que Ele está perto. E Deus é Deus de perto. Por isso que Ele busca relacionamento. Lá no Éden, ia buscar relacionamento. Mesmo quando Adão e Eva lá se desviaram, aquela coisa toda, Ele foi lá e disse assim: onde vocês estão? Vamos lá, Deus sabia. É uma coisa tão infantil, é igual a criança que vai brincar de esconde-esconde com o pai e com a mãe e vai para trás da cortina e fica com o pé para fora e fica atrás da cortina escondido. E o pai, obviamente, já sabe onde está e fala assim: onde é que está? Onde é que está? E a criança fica assim: aqui não. É capaz até de falar. Adão e Eva mais ou menos foi nessa situação. Eles se esconderam. E Deus assim, eles ali, Deus assim: então, onde é que vocês estão? E aí houve ali aquela coisa da separação, porque a palavra pecado que a gente usa hoje para julgar os outros e fazer uma lista do que os outros e acusar os outros de uma série de coisas, pecado significa tão somente isso, é separação. O que aconteceu ali foi que o ser humano, que Deus criou para se relacionar com ele, com intimidade, separou-se dele quando desobedeceu, quando decidiu deliberadamente se afastar. O nome disso é pecado. E aí nós temos ali uma coisa muito interessante, é quando Deus busca e traz de volta esse relacionamento. Como que isso acontece? Através de Jesus. Através de Jesus Cristo. Sola fide, ou seja, somente a fé, diz a palavra de Deus. Cheguem perto dele. A pedra viva, Jesus Cristo, que os seres humanos rejeitaram como inútil. Mas Deus escolheu como de grande valor. Vocês também são como pedras vivas. Olha só, interessante. A promessa é feita para nós agora. Nós somos como pedras vivas. Pedra lembra de testemunho. Lembra toda vez no Antigo Testamento, quando havia um marco, alguma coisa que eles precisavam marcar, esse ponto histórico. Como é que eles faziam? Eles pegavam e faziam um altar de pedras ou um monumento de pedras. E todas as vezes que passavam ali, estava aquele monumento de pedra. Era um marco. Então, está dizendo o seguinte: nós também somos pedras vivas. Deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual. Quando Jesus diz assim: esse templo vai ser destruído, o templo vai ser destruído em 3 dias, mas vai ser restaurado, e pá. As pessoas achavam que ele estava falando de quê? Do templo de Jerusalém, ali. Mas ele estava falando de quem? Dele mesmo. Ok? Então ele começa a dizer assim: olha, e isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Oferecer sacrifício é uma expressão também que não faz muito parte do nosso dia a dia. Mas antigamente, na adoração, o que se fazia? Lá no Levítico, ensinou o que ao povo? Eu vou adorar a Deus, eu tenho que fazer o quê?
sacrificar um animal. Era a forma, não era o animal em si que fazia a ligação, é porque a pessoa tinha que levar o melhor animal que ele tinha e sacrificar. Era um ato de desprendimento, de despojar-se e dizer, eu entrego o meu melhor ao nosso Deus, está aqui. E aí matava-se, havia o sacrifício, então o sacrifício acontecia. Quando Jesus vem, e aí no mês que vem, novembro, nós vamos estudar os ofícios de Jesus. Jesus como rei, sacerdote, profeta. Eu vou falar só um pouquinho aqui, mencionar isso, mas mês que vem a gente quer entrar nesses temas mais interessantes. É porque Jesus do início ao fim. E aí quando nós olhamos ali, Jesus ele assume a forma de quê? O João, o Batista, estava lá no Rio Jordão. Quando Jesus vai chegar, o que João grita para toda a gente ouvir? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o Cordeiro, e a Bíblia diz que como ovelha indo para o matadouro, Jesus foi conduzido. Então Jesus é o Cordeiro do sacrifício. Beleza. Mas ele também é chamado de o sumo sacerdote. Ou seja, o sacerdote, o sumo sacerdote era aquele que fazia o sacrifício. Então ele é, ao mesmo tempo, o Cordeiro, ele é o sacerdote e ele é Deus. Ou seja, em Cristo, em Jesus, tudo se concentra. Por isso que a gente hoje, quando diz assim, entrega a tua vida a Jesus, o que significa isso? Significa tão somente reconhecer que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida. Que nós, sem Cristo, até podemos viver, mas não temos uma expectativa para além dessa realidade. Não temos. E a vida sem Cristo, ela é uma vida que muitas vezes se torna vazia. A Bíblia diz assim, antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são. E aqui um pedido interessante é, se nós somos filhos de Deus, vivamos como tais. Assumamos isso, vamos trazer a verdade de Deus para a nossa vida, de tal maneira que nós possamos viver isso. Por exemplo, a justificação pela fé é o âmago do Evangelho. A gente está dizendo o que aqui? Que não é para você pagar a Deus por nada. Gente, indulgências eram vendidas na Idade Média. Uma das coisas que Lutero bateu lá na cabeça lá na época dos líderes da igreja institucional, pagamento da indulgência. Dizem que se somarem todos os pedacinhos, né, as lascas da cruz de Cristo que foram vendidas na Idade Média como relíquias sagradas, dá para fazer tantas cruzes que dá uma volta ao mundo. Então essa coisa de vender indulgência, de vender relíquias, a gente acha que é coisa agora moderna, de igreja que está na televisão e tal, já é de muito tempo. A gente vai olhar para esse tempo aqui e vai perceber que a reforma que foi feita, que precisava ser feita, era que reconhecer que nós não temos nenhuma justiça, em nós mesmos não temos justiça. Porque, veja bem, hoje fala-se muito assim, a tua verdade é a minha verdade. Então, fica com a tua verdade, que eu fico com a minha verdade, e a gente vive bem. Só que aí existe uma outra frase que diz assim, o meu direito começa, aliás, o teu direito começa onde o meu termina. Só que isso não é cristão. O que é cristão seria, o seu direito começa onde o meu começa. Porque não há esse isolamento. O evangelho é comunitário. Por que a gente se reúne para adorar a Deus? Ora, a gente podia fazer isso sozinho. A gente pode, aliás. Tem gente que, ainda bem que só faz isso de cantar no chuveiro. Entenderam ainda bem, né? Só cantam no chuveiro, mas adoram. Tem gente que canta e adora ao Senhor no carro, sozinho. Mas há pessoas que têm a necessidade de quê? De estarmos aqui juntos. É bom ou não é estarmos juntos? Porque o evangelho é comunidade.
A gente falava um pouco disso ainda há pouco, que é onde eu termino, onde eu caio, perdão, onde eu falho, alguém está ali para me suster e me levantar. E da mesma forma que quando eu tropeçar, eu vou lá segurá-lo. Vamos ler a palavra de Deus e vamos perceber exatamente. A justiça foi aprovada por Deus e obtida por nós. Essa justiça foi que Cristo proveu. Sabe quem disse isso? Martim Lutero. Ele fala exatamente isso. Uma justiça aprovada por Deus não é por nós, mas é obtida para nós. Essa justiça foi a que Cristo proveu. Aí existe um processo que a gente chama de restauração, regeneração. A melhor forma de explicar regeneração para mim é, pega uma moeda antiga, uma moeda, sei lá da época do Império Romano, e aí achamos uma moeda dessa. A moeda vai estar, tem a cara do César ali, tem ali alguma coisa cravada ali, mas ela vai estar arranhada, ela vai estar com uma parte um pouco quebrada talvez, gasta demais. Ela nem se parece muito bem com aquela moeda. Mas aí eu levo essa moeda a um restaurador. O restaurador vai fazer o que com aquela moeda? Restaurar. Ele vai trabalhar nela, vai buscar os traços, por algum material que já foi perdido, ele vai trabalhar para que aquela moeda volte a ser parecida com a moeda original. Vamos pegar em termos espirituais. Quando o pecado entrou na história, o que o pecado fez? Ele amassou, ele desfigurou o ser humano. E aí a gente tem hoje egoísmo, maldade, assassinato, genocídios, a gente tem tanta coisa má que sai do coração do ser humano, porque o ser humano está menos parecido com Deus. E aí o que Deus faz? Envia Jesus. Jesus é o restaurador. E quando entregamos a vida a Ele, o que Ele começa a fazer então com a nossa vida? Restaurar. Vou fazer agora do João mais parecido comigo. Vou fazer de cada um daqueles que entregaram a sua vida mais parecido. Eu vou tirar essa sujeirinha aqui que não era para estar. Está faltando um pedacinho, eu vou pôr aqui um pedaço. Ele vai restaurar a gente para que nós voltemos a ser parecidos com Deus. Lembra lá em Gênesis, quando Deus vai criar o ser humano, o que ele fala? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós temos que ser semelhantes a Deus. Ah, mas então como é que é Deus? Eu não vejo Deus, como é que vai ser essa coisa? Moralmente falando, no nosso jeito de viver, há uma plenitude nisso que precisa ser restaurada. A fé em si mesma, ela não salva. Eu tenho fé. Não, fé em quem? Porque o que salva não é a fé, o que salva é Cristo. Quem salva é Cristo. A fé em Cristo é que traz a salvação. Há uma música popular lá brasileira, né, que fala que a arte de viver da fé só não se sabe de fé em quê? A arte de viver da fé só não se sabe de fé em quê? Por quê? Porque nós temos uma dificuldade muitas vezes em pôr a nossa fé. Aí eu ponho a minha fé em alguém e esse alguém decepciona. Nunca mais eu confio em ninguém. Não é assim que a gente já falou algumas vezes na nossa vida? Alguém me decepcionou, não confio mais. Todos vamos decepcionar alguém. Quem é o único que nos decepciona? Nosso Deus. A fé não cria, ela recebe. A salvação é por meio da fé, porque é somente por meio da fé que a graça de Deus é honrada. Hoje, um tempo onde poucas pessoas estão preocupadas com a fé em Deus. A gente vive, como eu disse, uma sociedade portuguesa, de uma forma geral, europeia, que não pensa em Deus como algo moderno ou sério. Até mesmo há pessoas que vão respeitar e há pessoas que vão ridicularizar aquele que tem fé. Por isso hoje, falar de fé em Deus, fé em Cristo, é quase que um ato, é um ato
mais do que nunca, de ousadia. E alguém já disse o seguinte, olha, quando a gente vai ver a grandeza do universo, e eu particularmente gosto muito de astronomia, a astronomia é diferente de astronomia. A astrologia é uma coisa, a astronomia é outra. Gosto muito de astronomia, gosto muito mesmo. Quando entro naquele site da NASA e tem lá as fotos do telescópio Hubble, e tem agora um outro telescópio que pega a parte térmica do universo, e a gente começa a ver as galáxias, a gente começa a ver uma galáxia entrando por dentro da outra galáxia, e a grandeza do universo. E eu me sinto tão pequenininho, porque nós somos um sistema solar dentro de uma galáxia, que é apenas uma galáxia dentro de milhares de galáxias, e a gente fica assim tão pequenininho. E olhar a grandeza de Deus. E uma vez tem um físico, eu gosto muito das palestras dele, Adalto Lourenço, e ele falava assim, numa palestra que ele estava a dar, e ele começa a passar as fotos. E ele leu antes o texto de Isaías, ele falou assim, que Isaías, Deus diz assim, que o universo todo está na palma da mão de Deus. E aí ele começa, olha, se a mão de Deus cabe o universo inteiro, vamos ver o universo um pouquinho. Ele começa a passar as fotos. E aí houve um silêncio total, todos ficaram quietos. Eu vou dizer que eu fiquei emocionado naquele momento, assim, uau. Um universo tão imenso, ou imensurável, vamos assim dizer. Deus se importa comigo. Jesus foi capaz de passar naquela cidade, em Jericó, um homem que não acreditava, que não tinha essa fé toda, mas foi capaz de subir numa árvore para olhar para Jesus. Jesus chega debaixo dessa árvore com uma multidão e olha para cima e fala assim, Zaqueu, desce daí que eu vou na tua casa. Uau! Deus sabe a gente, sabe o nosso nome. Deus sabe o nosso número de contribuintes, nosso cartão de cidadão. Deus sabe a nossa história. Deus sabe aquelas coisas que nós fazemos e que ninguém mais sabe. Ele sabe de tudo, Ele sabe quem a gente é. E sabe o que mais? Mesmo a gente sendo assim, apesar disso tudo, Ele foi capaz de enviar o seu único filho para morrer em nosso lugar. E pagar o preço para a nossa vida. É incrível. Quando olhamos a fé e falamos dessa fé, não é uma fé burra, não é, me perdoem a expressão, não é uma fé fanática, não é uma fé que não pensa, porque durante muito tempo se falava nisso, de que parece que quem tem fé não pensa, porque se pensar não tem fé. E aí alguém começou, o pensamento começou nisso, né? Alguém disse, é mais difícil a pessoa não crer do que crer. Por quê? Porque o não crer precisa de muitos elementos de fé. Olhamos o texto bíblico, e aí 1 Pedro 2, 4 e 5 está assim. Cheguem perto dele. Ele é a pedra viva. Como é que a gente faz, então? Chega perto de Jesus. Deixa Jesus agir. Ser parecido, nós só seremos parecidos com Jesus se andarmos perto dele. Hoje conversava mais cedo com a Azaf ali, né, quando estávamos antes conversando, antes da celebração. A gente começa a andar junto com alguém, a gente começa a ficar parecido com essa pessoa. Já viu aquela cena, assim? Às vezes nós não somos parentes, nada disso, mas estamos andando juntos, convivendo muito. Começamos a falar parecido, começamos a andar parecido. Por exemplo, uma vez alguém conheceu meu irmão. Meu irmão é 8 anos mais novo que eu, e era um contexto completamente diferente. Logo, você é irmão do João? Sou. Por quê? Cara, você fala igualzinho do teu irmão. O jeito de falar, o jeito de... E meu irmão, fisicamente, tem nada a ver comigo. É maior do que eu. Mas parecido, por quê? Porque nós convivemos juntos. Marido e mulher, porque falar de pais e filhos ou irmãos é muito fácil, porque fala assim, está ali e tal. Mas o próprio marido e mulher, depois de um tempo de convivência, eles começam a fazer coisas parecidas. Claro que tem coisa que a vida inteira
vai ser um ponto de discussão, de discordância para sempre isso aí. Eu acho que só no céu que vai acabar, né? Mas vamos pegar aqui o que é. Mas a gente começa a fazer coisas parecidas, a gente começa a falar parecido, a gente começa a andar parecido. Até às vezes a pessoa tem uma coisa que puxa da perna, o outro não, mas ele começa a puxar também. Porque ele convive. Já viu essa cena das pessoas começarem a falar parecido até na pregação? Imagina assim, é normal isso. Por quê? Porque estamos a conviver. Outro dia eu ouvi o pastor Timóteo na pregação, eu falei assim, cara, poxa, que bom, eu falei isso, ele falou aquilo, muito parecido, mas por quê? Porque a gente convive. Ao convivermos, começamos a aparecer. O que isso quer dizer? Se nós andarmos mais perto de Deus, vamos começar a ficar mais parecidos com Jesus. Não tem como ficar parecido com Jesus se andarmos longe. O princípio aqui é exatamente esse, andar pela fé, não é? É exatamente crer que Deus está perto e não só longe, porque essa é uma outra questão que é a diferença entre, tem termos técnicos aqui que é deísmo, teísmo e monoteísmo. Né? O deísmo é aquela coisa de que Deus criou o universo, deu corda, pôs a pilha e foi dar uma volta. Um dia ele volta para ver como é que está. Nós não cremos nisso. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de um Deus pessoal, de um Deus que criou e que está aqui. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abre, contigo. Porque Jesus também não vai arrombar a porta do coração de ninguém. Mas aquele que abre, ele entra. Fé. Fé é relacionamento com Deus, mais nada. A gente podia resumir isso. Sola fide. O que é sola fide? O que é viver pela fé? Relacionamento com Deus. Ter relacionamento. Outra questão aqui, e a última nesse ponto, que é, e aqui algumas pessoas, e aí tem mais a ver com a forma de entender a fé, que é obras. Obras versus fé. Há pessoas que ficam naquela coisa assim, não, mas eu tenho que fazer as obras, porque as obras é que vão salvar, as obras não salvam ninguém. O que a Bíblia diz é que aquele que é salvo, aquele que já tem um relacionamento com Jesus, ele faz as boas obras por consequência. Ele tem prazer nisso. Não é obrigatório. Não é uma coisa que eu vou ser oprimido, senão... Não, eu tenho prazer. É igual quando eu estou perto de alguém que eu amo. Eu estou perto porque eu amo, é bom estar ali, é bom festejar, é bom celebrar, é bom almoçar com a pessoa, a gente ri junto, a gente chora junto. Agora, quando é alguém chato, pensa aí alguém, memoriza, mentaliza aí agora. E a pessoa fala assim, então, estar junto não é bom, a gente vai, às vezes, por educação, porque não deu para fugir. Mas não, o que Deus quer de nós é um relacionamento por prazer. É estarmos juntos na presença dEle por prazer. E sabe quando é que isso vai acontecer? Quando vivermos pela fé. Muitos acreditam que pelas obras serão salvos, mas é isso. As obras são consequências de uma vida que já tem relacionamento com Deus e já está salvo. Façamos então agora aqui um desafio, né? Precisamos fazer uma reforma na nossa mente, uma reforma no coração. E para fazer reforma, uma coisa que eu aprendi assim claramente, meu pai trabalha com obras, passamos por obras há pouco tempo em casa. Fazer reforma é bom no primeiro momento? Não. Quem disser que desculpa, mas não é. Tudo sujo, fica tudo desordenado, tudo quebrado. E a gente fica meio desesperado assim, mas por quê? Nós temos uma visão de como vai ficar. Depois que a reforma está pronta, que lindo! Nem lembramos mais de nada, né? Porque é verdade. Lembra daquele hormônio, né, que faz com que a mulher, quando a mulher tem o seu bebê e aquele hormônio é disparado no seu organismo para dar muito prazer, porque senão, em sã consciência, uma mulher que teve um bebê nunca mais teria outro. Mas aquele hormônio traz tanto prazer que aquilo compensa a dor.
e ela pode ter outro filho. Tem gente que se anima, né? Minha tia-avó, por exemplo, teve 24. E a coisa ali era hormônio. Abençoou ali a coisa, porque te contar uma coisa. Mas exatamente é isso, quando nós buscamos aqui a reforma na nossa mente, a gente está falando de reforma protestante, tá? É um pretexto para nós buscarmos princípios para a nossa vida que vem da palavra de Deus. Primeiro princípio, então, qual foi semana passada? Somente as Escrituras. A Bíblia é o nosso livro base, nosso livro texto, a revelação de Deus escrita, suficiente para a salvação de todo aquele que crê. Ponto. Somente as Escrituras. Eu posso ler outros livros? Posso. Eu posso ouvir pessoas? Posso. Eu posso, sim, mas a Bíblia é a minha lente, ela que vê, através dela eu filtro o que eu vejo, o que eu ouço e o que eu experimento. E o segundo princípio, somente a fé. Porque se eu tenho a revelação de Deus na palavra, agora eu preciso ter o quê? Relacionamento. Então, se eu pudesse pedir para vocês gravarem uma palavra só. Sola fide. O que o pastor falou? Como é? Que mensagem que foi? Relacionamento. Relacionamento com Deus. Como é que eu vivo a fé? Relacionamento com Deus. Como é que eu me relaciono com alguém? Convivendo com essa pessoa. Ao conviver, eu fico parecido. Isso é fé. Como é que eu me relaciono com Deus, então? Bíblia e oração. Bíblia e oração. Oração, eu falo com Deus. Bíblia, Deus fala comigo. Diálogo. Converso, falo com Deus, Deus fala comigo, eu falo com Deus, Deus fala comigo. Mas como é que eu oro? Então, vou ensinar você uma oração assim. Não. Jesus fala assim, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que te vê secretamente. A oração do Pai Nosso, que nós vimos agora recentemente, o modelo que Jesus deixou, não é para a gente repetir aquilo ipsis literis, né? Não, é um modelo dos assuntos, dos temas que nós temos que trabalhar em nossas vidas. Mas o que ele diz é, quer orar? Vai para o teu quarto, fecha a porta e ora secretamente. Sabe por quê? Porque não tem jeito de oração. É o que está lá no teu coração, na tua vida. Ora, fala com Deus, desabafa. Diz tudo. Ah, mas eu tenho que respeitar o Senhor. Deus já sabe o que está no coração. Mas quando nós falamos, é libertador. Oração é libertadora. Então pronto, falamos sobre fé. Reforma dá trabalho, custa caro. Mas nós precisamos crer na palavra de Deus e viver pela fé em Jesus. Amém? Vamos aplicar esses princípios na nossa vida, no dia a dia. Vamos trazer esses princípios para a nossa vida em todo o tempo e saber que Deus tem cuidado de nós. Vamos orar? Ó Pai, obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor já tem nos falado de uma forma muito clara, direta. Obrigado também, ó Deus, porque há um desafio na Tua palavra que é para a gente viver a vida cristã de forma simples, direta. Meu Deus, queremos pedir que o Senhor nos esvazie de tantas coisas que já nos prenderam, nos amarraram no passado, para que possamos adorar livremente, com o coração puro diante do Senhor. Queremos, ó Deus, ter relacionamento contigo, queremos andar como Jesus andou, queremos andar como Jesus andou, queremos viver como Jesus viveu, falar como Jesus falou, e para isso a gente quer viver perto dele, quer conviver com ele. Ajuda-nos, ó Deus, a conviver assim, e uns aos outros aqui, que possamos ajudarmos-nos, que possamos dar palavras de encorajamento, de bênção, e que possamos ajudar a tirar pessoas de momentos difíceis, em vez de pô-las lá. Ajuda-nos, ó Deus, a ser uma igreja que tem Jesus mesmo como seu centro, na simplicidade do Cristo. Em nome